Pessoal, eu sou o Eric Naco. E eu sou o Luiz Petit. Da Tasca Miúda. É um prazer enorme estar aqui no meio desse time de feras, nesses 10 anos do Rio Gastronomia. Não era nem nascido ele. E a gente está aqui para trazer para você a receita de alheira lá da Tasquinha. Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. SESC e SENAC do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Valorizar a gastronomia tem um sabor especial. Anote a receita. Uma porção de soluções para cada etapa da cadeia produtiva. Um punhado de incentivo. Do campo à mesa do restaurante. E uma boa pitada de empreendedorismo. Ah, não se esqueça. A chama sempre alta. O que a gente pode fazer pela gastronomia hoje. Santander. Tá bonito. Eu, Pedro Benoliel, junto com Stella Artois e você, vamos descobrir quais são os segredos dos chefes e brindar a criatividade e simplicidade da gastronomia carioca. Afinal de contas, sofisticado é poder dividir a mesa com quem a gente admira. Beba com moderação. Naturgy. Então, acho que cada um aqui tem um papel nessa cadeia do alimento, tem um papel fundamental para o futuro dessa cadeia do alimento. Então vamos falar da alheira. A alheira, que é um enchido. É um belo enchido português. Um enchido português que, na verdade, em vez de porco, que é o tradicional, né, para você fazer uma linguiça, ela tem um recheio assim peculiar. Um pouco tem várias lendas sobre a origem da alheira e uma delas o Tilo vai compartilhar com vocês. A história mais conhecida é que os novos cristãos teriam feito um enchido, né, para se passar, para ficar junto, né, para ser aceito com quem comia já enchidos e com o resto da comunidade. Então eles criam novos cristãos novos, judeus que estavam se passando por cristãos, teoricamente, foram obrigados a se converter, né? Exato, a gente está falando de uma das teorias possíveis da história e uma coisa que aconteceu 300, 400 anos atrás. Então eles usavam todas as carnes que eles tinham disponíveis e que também fossem aceitas já pelo que eles comiam, né? Ou seja, cortava basicamente a carne de porco. E era muito comum ser feita de carne de caça, né? Tipo aves. Acho que então eles botavam pato, fazão, muita carcaça. Diz-se que para você identificar que a pessoa era judia, de origem judaica, você olhava para as casas e não tinha lá um fumeiro. Não tinha as linguiças secando, né? Sendo defumadas, sendo secando. E aí eles
inventaram essa receita que leva base em carnes brancas, que não levam porco, pães, e inclusive assim, a gente vai fazer essa receita com as carnes, inclusive todas que a gente vai usar, mas podia até ser feita só com o caldo dessas carnes. O caldo e a carcaça, eles carregam muita gelatina, a pele carrega gordura, então ela é basicamente o que emulsiona ela e deixa tudo preso, é a mistura do pão com a banha, com a gordura, com o colágeno. Alho, muito alho. Muito alho. Muitos alhos. Alhos e coentros. Queres? Vamos lá. É bem simples, né? Mas é uma receita longa. Então, trabalhosa, né? Ela Muitas tem etapas. várias etapas, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro, a gente tem aqui um frango que foi tirado, né, um quarto de frango. Pegamos frango inteiro, não precisa ser frango... Você pode usar também pedaços de frango, mas a gente gosta do inteiro porque vem com todos os ossos e isso enriquece o nosso caldo, de bastante Fora que gelatina. vem também com os miúdos, né? Que a gente vai aproveitar para a receita. Exatamente. Então, a gente vai utilizar inclusive os pés dos frangos, as moelas, o fígado, tudo que for do frango, que vier o frango inteiro, a gente só esquartejou, dourou bastante numa frigideira com óleo e vamos jogar dentro de uma panela. Famosa reação de Maillard. O dourado é o que enche de sabor. E inclusive toda a gordura proveniente desse processo de dourar. Essa gordura vai para dentro da panela. Essa não é um caldo que a gente vai escumar. Igual eu falei antes, a gordura vai ajudar a dar uma liga, né? Junto com o pão, junto com... Agora a gente vai entrar com as moelas. Também vamos se beneficiar aqui na pressão. A gente vai se invertendo aqui, né? A gente vai colocar outros 2 ingredientes, que são mocotó. E o mocotó tem uma coisa legal que eu vou sinalizar um pouquinho mais tarde. Mas o mocotó, que é pé de boi, tem muita gelatina, né? Muito, né? Muito rico. É quase que pura gelatina. Então isso vai dar untuosidade, vai espessar quase o nosso caldo. É aquela sensação que você fica assim, ó, na boca. Dá aquela... Você vai limpar, fica aquela mãozinha assim, maravilhosa. E uma coisa muito importante, que como a gente não vai fazer essa alheira defumada depois, a gente vai acrescentar um ingrediente muito defumado para dar esse sabor que é muito característico da receita, que é língua de boi defumada. Então, vamos colocar tudo numa panela de pressão e... Guarnição aromática, né? Junto com a guarnição aromática, que por um acaso nessa panela não vai caber, mas finge que na sua vai caber. Aipo. Temos aqui alho poró, ou alho francês, como diriam os portugueses. um alho poró. Cenoura. Umas cenouras em quantidades moderadas também, para nossa panela não explodir. Vou botar aqui uns dentes de alho. Os dentes de alho inteiros, além do alho que depois a gente vai usar na finalização. E cebolas também, todas cortadas grosseiramente, né, nesse mirepoix. Que eu coloco sal nesse caldo. Ela não precisa colocar sal. Agora não é a hora. Tá? Então, vamos fingir que essa panela aqui está do tamanho certo para a sua receita. E aí você vai cobrir todos esses ingredientes com água. Você vai levantar a fervura e se você quiser escumar, escuma só aquela espuminha que subir acima da sua água, mas não escuma gordura fora. Isso é muito importante. E aí você vai fechar sua panela de pressão e vai cozinhar a pressão durante pelo menos 1 hora para que a língua e o mocotó fiquem bem cozidos. Se você está perdido ainda com a quantidade de coisa que entrou nessa panela de pressão, é só ver no site do Rio Gastronomia que a receita está toda lá também. E uma coisa importante, claro que como essa é uma receita que tem muitos ingredientes e são volumosos, e se você não tem uma panela de pressão que vá comportar todos esses ingredientes juntos, você pode fazer esse caldo por etapas. Então primeiro você cozinha o mocotó na panela de pressão. Na mesma água você cozinha a língua. Na mesma água você cozinha o frango.
e assim sucessivamente até você ter um caldo que concentrou todo o sabor de todas essas carnes e todas as carnes cozidas separadamente. É um caldo muito rico, né? De gosto, muito rico. Deu para entender? Então, isso aqui, pressão 1 hora ou vários cozimentos subsequentes. Então assim, primeiro, né, fizemos um cortezinho aqui e nesse tempo a gente tirou todas as carnes de dentro do caldo e recuperou só as carnes. Os legumes já foram descartados e a gente guardou o caldo, que é esse aqui. Então vocês podem ver que o caldo, ele tem toda a gordura do cozimento em cima, né? Vocês veem essa camada de gordura por cima, a gente guardou. Ela vai ser importante aqui, né, agora para fazer a massa. E a gente tem aqui as nossas carnes todas já desfiadas e cortadas grosseiramente em cubos. Então a gente tem aqui uma coisa que não tinha naquele caldo inicial, mas que é um pouco de carne de pato, que a gente trouxe lá do restaurante já pronto. Frango. Ó, frango inclusive guardando a pele também. Exatamente, ó, a pelezinha dele aqui. Temos as moelas, porque a gente usa moelas inteiras também, né? Vocês não viram, porque não cabia naquela panela inicial. Mas tem moelas que também foram cozidas no caldo. Os mocotóis. E aí o que eu estava falando para vocês nesse primeiro momento é que depois que você corta os mocotóis, né, você tira aquela camada e pica em cubos, ele parece bastante o que seria um tocinho, né? Uma carne de porco, assim, a pele da carne de porco. Então isso é bem legal e dá essa sensação de que você também está comendo essa quantidade gordura de porco, assim, enorme de gelatina, né? E a nossa famosa língua defumada, né? Que é claro que ela tem um detalhe, a gente deixou aqui inteiras para vocês entenderem, né? Uma vez que você... Ela tem todo um corinho, ó. Ela tem um couro que você tira, depois que está cozido na pressão, é fácil de você tirar essa coisa assim só com... Isso é um bom indicador, que está bem cozido. O couro sai inteiro. Esse aqui, eu diria que é um dos ingredientes principais, junto com todos os outros também. Tá, e aí, o que a gente vai fazer é cortar em cubos. Não precisa ser assim, muito... virtuoso. Cartesiano, né? O Luizinho, o Petit Louis, tem um canal de YouTube. Não tenho canal. Ele adora falar palavras complicadas, então eu tive que... Não precisa ser canônico, entendeu? Só cortar em cubos grosseiros. Pô, tá tão... que ela desfia também. E aí, agora é a hora de a gente fazer toda a montagem, né? Enquanto a gente vai começar a montagem, eu vou refogar um pouco de cebola e alho já em uma panela. Porque a gente, em princípio, essa linguiça não passa por nenhum processo de cozimento depois. Então todos os ingredientes que você colocar dentro... já tem que estar cozidos. Já tem que estar relativamente cozidos ou refogados. Então a gente vai pegar um pouquinho de cebola picada, vamos suar a cebola. E esse refogado é bem refogado brasileiro, né? Assim, é muito da origem mesmo, né? Porque é alho e cebola pra caramba, que não é comum, talvez em outras partes, em outras cozinhas. Então estamos aqui, só mexer um pouquinho de vez em quando, e até que isso aqui fique bem macio. Vamos começar aqui? E agora é a parte mais satisfatória do processo, que é, a gente tem um pão, que é um pão que pão dormido. Um pão dormido. De preferência. Do tipo pão italiano. Que a gente tem lá na casa. Assim, dá para fazer com qualquer pão. Mas a gente gosta desse pão porque ele é um pão cuja farinha é uma farinha forte, ele tem uma textura mais gostosa, ele não fica aquela coisa muito molenga, então ele guarda um pouco da textura. Ele vai guardar a textura mesmo sendo muito enriquecido, mesmo sendo inundado com caldo, com as carnes. Então a gente ainda vai preservar um pouco de textura. Vocês veem que apesar de ser, as pessoas têm esse preconceito aqui, de que linguiça é feita com restos. Pode ser, e não quer dizer que ela seja ruim por causa disso. E nessa linguiça a gente não usa não só o resto, a gente usa tudo.
E cada ingrediente tem que ser muito bem escolhido, né? Claro, não, e faz parte da história também do prato, né? Assim, só imagina, Portugal tem pelo menos 3 indicações geográficas protegidas para alheira. Então tem de todos os tipos, das mais ricas, né, com mais carnes, até as que eram feitas mesmo com as carcaças, de forma mais austera. Então, assim, em linhas gerais, eu diria que a gente vai usar, em linhas gerais, tá? Vocês têm todas as quantidades aí. E a gente vai usar a mesma quantidade de pão para carne. Para carnes misturadas. A mistura de carne vai ser igual a quantidade de pão. E igual a quantidade de caldo. Então, essa receita vai ser... Quase que 1 para 1 para 1. Proporção. Talvez 1 para 1 para 2. Vou começar a jogar caldo depende muito do seu pão. De qual é a capacidade de absorção do pão que você usar. Então, é uma coisa importante de você ir colocando aos poucos. Vou começar a entrar com as carnes, então. Então, ó, importante aqui, você pode dar aquela última verificada se não ficou um ossinho, se não ficou alguma parte, uma cartilagem mais dura que você não queira. Não é o caso aqui. Então vou entrar com as moelas também. Entrar com o frango, que já está todo picado. Tá carregando até um pouquinho do caldo aqui, uns verdinhos. A nossa língua. Coloca isso tudo? Acho que depois não. Se quiser dar uma olhadinha aqui, eu vou só... Dá uma refrescada. Só para soltar aqui esse fundinho da... Que nem a gente faz com uma feijoada. Vou jogar um pouquinho do caldo nessa panela. Só para soltar o que grudou aqui no fundo. E aí, pode vir. Vou colocar aqui. E uma boa ideia é o seguinte, você vai ter que meter a mão aqui. Então, use luvas. Use luvas, se você quiser também, você pode lavar a mão depois, e antes, inclusive, melhor. Mas o caldo não está muito quente, porque senão vai ser difícil de você manipular. É só manter o caldo em temperatura ambiente para você conseguir fazer esse trabalho todo. Então... E vamos colocar os temperos, né? Temperos, né? Pimenta do reino. Não se preocupa que depois você pode acertar. Isso aqui é um misto de temperos que a gente faz também. Que então, é a mistura de... Cardamomo. Cheirosaço. Sal. Páprica. Você pode usar a sua preferida. Pode ser doce, picante, defumada. Picante. Melhor ainda. E pode usar coloral também para dar mais cor para essa cor. Uns verdes. E aqui a gente botou coentros, salsa, cebolinha. E agora você amassa. Baita comidas feias, né? Se você achar que o seu caldo não rendeu uma quantidade de gordura necessária, na receita tem também a quantidade de gordura que você deve colocar. Você pode adicionar azeite. Mas é muito fácil ver pela textura, né? Uma vez que o pão e os ingredientes, né, chuparam todo o caldo, ele vai ficar quase que uniforme na sua mão. E se ela não tiver essa quantidade de gordura, você completa com azeite para ela ficar bem, ó. Já está ficando mais fácil de mexer nela. Isso também é um processo relativamente demorado, porque o pão tem que começar a absorver esse caldo, ele começa a amolecer e à medida em que ele vai ficando mais macio, vai ficando um pouquinho mais fácil de você amassar. Ó, a gente já consegue fazer o pão. Ó. E é com casca e tudo, inclusive, então não precisa usar só o miolo não. Acho que foi a quantidade boa de caldo. Também é melhor fazer devagar do que botar muito caldo e ter que entrar com mais pão, mais carne. Exatamente. Então bota devagar, vai vendo a textura. Lembra que isso aqui vai virar uma textura uniforme quase, né? E como não é uma receita canônica, você não precisa respeitar exatamente
essas proporções. Inclusive, não, eu quero que a minha tenha muito mais carne do que pão. Tudo bem, vai ficar com uma textura mais carnuda, tá? O pão você usa só o mínimo para estabilizar. Não quero nem usar carne. Também não tem importância. Você pode fazer a receita do jeito que você quiser. Dá pra fazer uma alheira vegetariana, quase. Dá. Faz um bom caldo de legumes, só caldo de cogumelos e azeite, pra gordurinha. Vai ser mais rápido. Vai ser bem mais rápido. Bem menos trabalho. Então, peraí, vou mostrar ela. E aí, importante. Ó, ela já começa a pegar textura, né? Depois que você terminar de encher, de misturar, é importante provar aí sim, no final, se o sal tá certinho. Então, depois que você terminar aqui, faz uma bolinha, grelha na frigideira, porque só quente você vai conseguir, como você vai consumir quente, só quente é que você vai sentir se você está faltando sal ou não. Então, faz uma amostragenzinha dela, grelha na frigideira, prova. Tá precisando de um pouquinho mais de sal. Bota mais sal, mexe de novo, nova amostragem, grelha de novo. Então, vamos fazer isso, testar, corrigir os temperos e aí a gente já volta para finalizar ela. Simbora. Então é simples, eu vou colocar um pouquinho de óleo na frigideira agora para a gente finalizar a nossa alheira. A alheira, depois que a gente fizesse aquela massa, a gente encheria dentro de uma tripa. Só que para você conseguir fazer em casa, também, e do jeito que a gente serve lá no restaurante, a gente faz a alheira ao murro, que basicamente é fazer um hamburguinho. Então, aí, assim, o mais legal da alheira é a parte que estoura e fica crocante. Então, assim, essa aqui a gente consegue garantir uma área maior. Então você pode ver, ó, depois que você mexe bastante o pão, ó, ela ganha uma textura bem mais uniforme. E você pode fazer assim, ó, só uma bolinha, se você não tiver prática em fazer um hamburguinho, e quando jogar ali, o próprio peso da sua mão, ou de uma frigideira, de um pão duro, vai acertar ela. A gente vai mostrar também a nossa sugestão de como servir. A tradicional de comer alheira é ou com batata e com ovo. Né? Então, batata frita e ovos. É uma coisa super leve, assim. Batata frita, um pão com carnes relativamente gordas e é quase um hambúrguer. Né? Quando tá faltando proteína, a gente bota um pouco de ovo em cima. Você tem pão e carne? Não é? Só não pensaram no queijo ainda. Tá, então não é uma coisa para se fazer em fogo muito alto, porque você quer que ele esquente por dentro e que crie uma camadinha bem crocante desse pão que começa a dourar, e aí você vira para o outro lado. Obrigado. Se você colocar suas mãos em uma alheira já pronta, que também tem várias que são ótimas, se alguém trouxer de Portugal, isso é também uma das origens pelas quais a gente resolveu não fazer ela enchida, né? Porque além do trabalho... Voltou. Foi uma das razões pelas quais a gente não resolveu comprar uma pronta, porque é muito difícil de encontrar uma boa alheira aqui já pronta. Então a gente resolveu fazer. Só que se a gente fosse fazer para encher, para tirar da tripa, não ia fazer muito sentido. E vamos falar que é um serviço... Não fala isso. Daqui a pouco você vai ser aí excomungado. Comunidade portuguesa. Então, ó, olha que beleza. Então a gente tem aqui uma crostinha bem crocante. Então a gente está criando essa crosta bem crocantinha, né, para se contrapor a essa coisa meio cremosa do pão molhadinho por dentro. Igual o Eric falou antes, você não precisa se preocupar com o ponto, porque já todas as carnes aqui estão cozidas, o próprio pão já absorveu um caldo que cozinhou bastante em panela de pressão e tudo mais, então o mais importante agora é garantir que essa crosta fique bem crocante. E se você encontrar uma pronta, não precisa tirar da tripa, mas você tem que ter mais cuidado ainda para fazer isso num azeite, num fogo bem baixo, bem médios, para que essa tripa não estoure. Você tem que ficar virando ela o tempo todo para que ela não estoure tão rápido. De qualquer maneira, ela vai estourar e essa parte que ficar exposta vai criar uma crosta que é uma delícia.
Ela não vai ficar muito bonita, mas ela vai ficar show. Então, pegamos a nossa bolinha, né, pra fazer a nossa segunda bola. E aí, vamos fazer o almurro aqui, que é... E isso é bom porque você não precisa fazer essa bolinha tão bonitinha, porque você pode ir acertando aqui. E outro que ela ficar toda quebrada também vai dar mais textura, pode dar mais superfície para dourar. O calor entra mais rápido. E aí, olha, eu adoro ver isso aqui, esses pedacinhos de mocotó. Então vamos lá, seguindo a nossa sugestão aqui de serviço, a gente coloca o ovo em cima. Vou colocar um pouquinho mais pro lado para conseguir continuar vendo a alheira. Finaliza com uns verdinhos. Só pra você achar que você está comendo uma salada. Uma florzinha de sal na gema, aqui também. Então tem que lembrar, isso aqui é um prato caseiro, um prato campesino. Então não precisa fazer dar muita forma, não. É uma coisa mais rústica. Então essa é a nossa alheira da tasca miúda. Gostas da alheira? Obrigado, gente. Obrigado, Rio Gastronomia. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.